Olá, muito bem-vindos ao nosso canal. Me chamo Jofre Neto, sou médico gastroenterologista, atendo na cidade de Goiânia, Goiás. O foco do nosso trabalho é o tratamento minimamente invasivo do sobrepeso e obesidade, área que chamamos de endoscopia bariátrica. O nosso assunto de hoje é o reganho de peso após a cirurgia bariátrica. A gente já fez um vídeo anteriormente falando sobre isso, mas hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco menos técnico e um pouco mais dizendo como que é a rotina, como que o paciente que deseja fazer o procedimento, o que ele deve fazer. As principais técnicas utilizadas hoje são o sleeve e o bypass. O sleeve é o que tem somente um componente gástrico, é aquele em que ocorre um corte longitudinal no estômago e não ocorre nenhum tipo de emenda, não tem anastomose e não tem componente intestinal. Então, essa é uma técnica considerada mais simples, não é mais simples de execução, ela é mais simples porque tem menos tempo cirúrgico. Promove uma perda de peso um pouco menos do que o bypass, mas tem sido amplamente utilizada. Quando se fala em reganho de peso, primeira coisa que tem que vir à cabeça é o seguinte: o paciente está fazendo segmento com a equipe multiprofissional, ele está fazendo acompanhamento nutricional, prática de atividade física. Esse é o primeiro passo para ter perda ou para potencializar a perda. Então, se mesmo com esse perfil de tratamento ele estiver tendo esse problema, existe a opção de se fazerem procedimentos no estômago daqueles pacientes que já se submeteram à cirurgia bariátrica. No caso do sleeve, como eu falei aqui, existem duas opções. A primeira opção é conversar com o cirurgião bariátrico, ele vai identificar o quão foi essa recuperação de ganho de peso, para ver se existe a indicação e a possibilidade de conversão dessa cirurgia numa cirurgia de maior perda, que seria o bypass. Então, o sleeve ele vai ser convertido para o bypass. Isso é uma opção cirúrgica. Uma opção endoscópica que tem sido aplicada hoje em dia é a endossutura gástrica revisional feita em pacientes que fizeram sleeve. Então, mesmo nos pacientes que já têm um estômago cortado, através do overstitch, que é o equipamento da Apollo de sutura endoscópica, nós conseguimos afilar, reduzir ainda mais esse sleeve. Então, essa é uma opção endoscópica. Agora, aquele paciente que já se submeteu ao bypass, esse nós temos, em termos de opção endoscópica, duas opções. A primeira é a aplicação do plasma de argônio, a segunda é a endossutura gástrica. Ou podemos fazer a combinação de ambas. Vale ressaltar que, pelo fato do sleeve não ter nenhuma anastomose, que é a emenda, o uso do plasma de argônio não se aplica a pacientes operados de sleeve, somente a pacientes do bypass. Então, no bypass existe um componente gástrico e um componente intestinal. Existe a anastomose, que são as emendas. Então, quando o paciente que fez um bypass volta a ganhar peso e se identifica que ele está fazendo acompanhamento multiprofissional e mesmo assim não está perdendo peso, a gente pensa nas opções endoscópicas. Primeira opção: se o paciente tem uma anastomose alargada, ou seja, ocorre anastomose, é a passagem do estômago para o intestino. Se na endoscopia nós identificamos que está larga, existem duas opções para a gente calibrar essa anastomose, voltar ela para o tamanho normal. O que o tamanho da anastomose tem relação com o peso? Anastomoses pequenas promovem um retardo do esvaziamento gástrico. O que é isso? Quando a gente come, paciente operado bariátrica, a anastomose está larga, a comida passa direto. Quando se promove um fechamento dessa anastomose, a comida passa devagar. Existe uma obstrução ao fluxo, então ela vai mais lento. Essa presença do bolo alimentar no estômago dá saciedade por mais tempo.
Então é isso que a gente busca quando a gente quer diminuir o tamanho da anastomose. A anastomose alargada, a gente pode usar duas técnicas. Primeira técnica é a aplicação do plasma de argônio. O que é argônio? É um gás que conduz corrente elétrica. Então a gente consegue promover uma cauterização sem encostar na mucosa com o argônio. Então se queima com o gás que está conduzindo a corrente elétrica. Quando ocorre um processo de fibrose, de cicatrização, a tendência é que ela cicatrize mais fechada. Nós podemos utilizar o argônio e também, no mesmo procedimento, utilizar o overstitch, que é a endossutura. Então nós podemos fechar a sutura com o argônio e também costurar parte dela através de endoscopia. A combinação dos métodos do argônio com a endossutura permite com que eu possa mexer também no pouch, que seria o pedaço do estômago dilatado. O argônio eu só aplico na anastomose. Quando eu utilizo o argônio com a endossutura, além de mexer na anastomose, eu posso com a sutura tentar reduzir um pouco esse coto gástrico que está dilatado. Então essas são as opções que nós temos. No caso do argônio para pacientes do bypass, se for só argônio, isso pode ser feito de maneira ambulatorial. Ou seja, o paciente vem até a clínica, faz uma consulta, nós pedimos uma endoscopia e avaliamos como é que está esse estômago. No caso quando a gente identifica alargamento da anastomose, do pouch, nós conversamos com o paciente e apresentamos as opções. Caso ele opte só pelo argônio, pode ser agendado aqui na clínica e ele é feito em sessões. Geralmente, 2 a 3 sessões são suficientes. O intervalo entre as sessões geralmente é de 45 a 60 dias entre as duas e nós vamos avaliar quanto houve de fechamento entre elas. Essas são as opções disponíveis. Lembrando, fazendo um resumo aqui para vocês, que o pessoal pergunta muito. Paciente de sleeve pode fazer argônio? Não. Para quem tem reganho de peso com sleeve, a opção é ou cirúrgica, conversão para bypass, ou endossutura gástrica, revisional, diminuição do sleeve. Paciente com bypass, anastomose alargada, existe a opção ou do argônio isolado ou da combinação argônio com endossutura. É isso que nós temos para oferecer dentro da parte de endoscopia bariátrica, procedimento endoscópico para o reganho após a bariátrica. Vale a pena lembrar que o paciente deve sempre manter contato com a equipe primária, que foi a equipe que realizou a cirurgia, e com a equipe multiprofissional, que são psicólogo, nutricionista, educador físico. O sucesso de qualquer tratamento da obesidade depende da aderência do paciente a essa equipe multidisciplinar. Certo? Obrigado, um abraço, aguardo vocês aí para o próximo vídeo. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal e conhecer nossas outras redes sociais. Estamos no Facebook com a fanpage Dr. Jofre Rezende Neto e no Instagram como Dr. Jofre Gastro. Muito obrigado e até a próxima.